Voltamos! Vamos ver se agora dessa vez dá certo, gente. Vamos torcer, torcer, né? Então vamos lá, vamos ver. A Silvia tá aqui. Ai, Sil, não acredito. Ufa! Por algum motivo não estava dando certo com o instituto, mas ok. Ai, sabe o que pode ser agora que me veio na O cabeça? quê? O seu Instagram, ele é bloqueado? Não sei, o que é bloqueado? É, Não tenho ideia. então. Mas tá bom. O importante é que a gente tá É, junto tudo bem. aqui. E daí a gente se fala e depois eu mostro pra você como é que a gente faz pra compartilhar Tá bom. entre nós, né? Porque Tá ótimo. Tá bom. não é, Silvia, não é difícil É. não, né? Não, perfeito. Tá ótimo. Ai, que bom. O importante é a gente bater esse papo gostoso com o pessoal. Três É horas da verdade. tarde, quase. Olá, gente, vocês gostam muito da gente. 20 minutos vocês esperando a gente. Obrigada pelo convite, viu, Dani? De nada, que Muito isso, obrigada. querida. Gente, deixa eu apresentar. A câmera da Sil tá um Como que pouco. eu faço para destravar? Tá carregando, eu acho Tá que. carregando? No meu tá carregando, né? Tá. Mas você tá me ouvindo? Eu ouço. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês ouvem bem a gente? Só dá esse feedback para a gente conseguir continuar. Tem um X aqui, eu tenho medo de apertar o X. Tá. Mas tudo bem, se apertar e cair, Então, beleza. a gente As volta. meninas estão, a Dômia, a Camila, estão dizendo que estão É, ouvindo. Então beleza. é, Tá tudo certo. tá, mas a gente Ah, queria te ver também, né, Sil? ah, Poxa vida, não. mas eu não sei como faz aqui. Deixa eu ver. Tá Tem bom. dormindo, ouvindo bem. Eu não sei como faz pra. Ah, não, cancelar não. Então, É, então deixa. Tá ótimo. Vamos lá. Já que é. aperta X? Aí, ó, sair, ó. Tá vendo? Não. Sair não. Já deu muito trabalho pra entrar, né, Dani? Pelo Já foi amor. difícil estar aqui. Vambora. Você pode sair e voltar. Será? Vou Sai, tentar. Então tá tenta. bom, vamos lá. Tá Vamos bom. tentar. Olha lá, pronto. Calma lá, gente. Calma lá. Nada como a gente estar entre amigos, né? Entre amigas. E aí a gente. É, tem que levar na esportiva. Numa boa. Se a gente ficar estressado, não adianta nada, né? E agora? Ai, Sil, agora você nem apareceu, você está aparecendo. Será? Meu Deus do céu, né? Eu tô calma, eu tô tranquila. Ah, ai, O que é? Agora apareceu. agora tá aparecendo. Agora tá Ah, aparecendo. eba! Deu tudo certo. Ainda bem. É só a Domi gente linda, eu tentar, quero te ver. né? Lindona. É que a gente se Ai, ama tanto, né? Mas se vê tão pouco. A Camila ai, também. ai. Agora vai. Vai mesmo. Agora vai, gente, obrigada. Obrigada pela paciência de vocês, muito obrigada, né? Verdade. Assim, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada,
por vocês esperarem, né? Por conta desse problema técnico. Mas a gente, assim, tá muito feliz de vocês estarem aqui. E eu também tô muito feliz da Silvia ter aceito o convite, né? Imagina, eu que Muito, agradeço demais. Imagina, é uma forma da gente estar junto, né? Tanta né? E gente sempre querida, né? assim. É Então, verdade, verdade. e eu, como eu estava falando, essas coisas ainda bem que acontecem com as amigas, né? É Porque verdade. daí a gente fica um pouco mais tranquila. Mas, bom, deixa eu É, apresentar a minha convidada, a professora Silvia Baltieri. Ela é pedagoga, psicomotricista, coordenadora do curso de pós-graduação em psicomotricidade do Instituto Grupo Eficiente, em parceria com o Centro Universitário de Saúde do ABC, a Faculdade de Medicina do ABC, e diretora clínica do Instituto Grupo Eficiente. Sil, então assim, agora se você quiser falar um pouco, se apresentar, falar alguma coisa assim sobre o curso, sobre, né, a clínica, e daí a gente vai entrar aqui na, no nosso, na nossa na organização para a gente. temática, né? Na verdade, assim, é muito bacana, né, falar sobre a psicomotricidade. A gente vem, né, conquistando aí alguns espaços, né? A Ainda profissão bem. de psicomotricista ela foi legalizada o ano passado, né? E isso foi um marco para a gente, enquanto profissional, né? Porque até então a gente era contratado pela graduação, e agora a contratação acontece como psicomotricista, né? Então isso foi um grande avanço na psicomotricidade. Psicomotricidade é uma ciência que estuda o corpo, né, em movimento, então o planejamento motor, a dosagem de força, o quanto, né, esse corpo se mobiliza para realizar cada atividade. E quando você convidou para falar sobre os transtornos de aprendizagem, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver, né, porque a aprendizagem ela acontece pelo corpo, né, todas as entradas para a aprendizagem acontecem pelo corpo, né? Então, quando a gente pensa nos aspectos psicomotores, né, que são 7, a gente vê todos, né, aspectos envolvidos, né, no processo de aprendizagem. E aí, acho que contando um pouquinho, né, sobre esse processo, acho que a gente vai falando mesmo, né, sobre os transtornos, sobre a psicomotricidade propriamente dita. Então, quando a gente pensa na aprendizagem, né, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre os transtornos, sobre como, né, isso impacta na vida das crianças que apresentam os transtornos, a gente começa falando na tonicidade, né, no quanto esse corpo precisa estar atento, né, precisa estar preparado para o processo de aprender, né, e sempre que a gente pensa em recepção, né, a gente pensa em visão, audição, propriocepção, tato, né? Quanto mais aspectos de recepção a gente aciona, melhor, né? Então, a gente utiliza muito na psicomotricidade os engramas, né, os glissês, as técnicas corporais, por exemplo, para escrita, né? Na psicomotricidade, quando a gente vai trabalhar com a escrita, por exemplo, a gente utiliza muito uma técnica chamada glissês, né, que são os glissês do Dr. Rúlia Guerra, que passa por algumas etapas. No solo, então é como se a gente desenhasse a letra no solo, a criança caminha sobre a letra, né, e aí tem a propriocepção, tem a visão, tem a organização tônica, né, a persistência tônica para esse movimento. Depois ela vai para a lousa com a esponja molhada, e aí ela tem outro receptor, né, e também um outro plano de trabalho. A organização visomotora muda, né, então ela vai trabalhar diferente do que está trabalhando no papel, ela vai trabalhar nesse plano, e com um receptor que é a esponja molhada, que é um receptor diferenciado, né. Depois ela vai para a areia, né, e ela vai trabalhar com outro estímulo sensorial, depois ela vai para o giz. Então, a gente vai trabalhando com esse corpo para receber a informação da escrita, por exemplo, da letra, né?
E a tonicidade, ela vem muito nesse processo de atenção, de persistência tônica, de organização, né, da atenção que o corpo tem que ter para realizar toda essa movimentação com planejamento, com organização. Nesse processo, a gente também tem a equilibração, né, que é o segundo aspecto psicomotor, e aí a equilibração ela é base para os aspectos que vêm, né, depois, porque ela precisa organizar esse corpo, diminuir a agitação psicomotora, né, então estabilizar esse corpo para que o movimento seja organizado, né, então o controle cerebelar é importante para a organização do movimento. Depois a gente vem para a lateralização, né, na psicomotricidade, a gente divide a lateralização em dominância lateral e lateralidade, né? Então, a dominância lateral, a gente a destreza, né? O quanto essa criança tem dominância do hemiscorpo direito ou do hemiscorpo esquerdo, tanto na questão motora quanto na questão sensorial. Então, se ela é destra ou canhota. E na lateralidade, né? O quanto ela conhece da direita e da esquerda, no próprio corpo, no outro, no espaço. Isso na aprendizagem, por exemplo, quais letras, né, se posicionam para a esquerda, quais letras se posicionam para a direita, né? E se a criança tem um bom domínio dessas referências no próprio corpo, né, ela transfere isso para o papel, né? Ela consegue fazer uma boa transferência disso para a escrita. Aí a gente vem para a estruturação de tempo e espaço, né? Então, por exemplo, na língua portuguesa, a gente escreve, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? E essa referência muda no nosso corpo. Então, o que está na minha referência para frente, para trás, é diferente do que está para você, o que está para cima e para baixo, para mim, é diferente do que está para você, né? Então, isso tem que estar muito claro no corpo da criança para ela conseguir transferir isso para o papel, né? Essa referência tem que estar muito clara, primeiramente no corpo da criança, para depois ela ir para o processo de alfabetização, né? Para essa organização gráfica. E na organização do traçado das letras também, né? Cada letra começa num ponto. Então, eu posso ter um R que começa lá em cima, né, que desce, que tem uma organização. Posso ter um A que começa no outro canto, que tem um outro traçado, tem uma outra organização, né? Posso ter um B que começa num outro ponto e que tem um outro traçado. Então, essa organização espacial do engrama das letras, né, do traçado das letras, ele é favorecido quando a criança tem uma boa organização espacial, tendo o corpo como referência, né? Então, a gente vê a estruturação de tempo e espaço como importante para o processo de aprendizagem também. E de tempo, é interessante que, assim, a gente vê o tempo muito como a folhinha, né? O calendário, assim. Que dia é hoje, né? Dia 18 de setembro. Mas não é só isso, né? Assim, quanto tempo, né, tem o dia? Quanto tempo tem um minuto, né? E isso é muito relativo, né? Depende do que você está fazendo, né? Se você estiver dormindo, um minuto passa rápido, mas se você estiver pulando, um minuto demora, né? E o ritmo na escrita, por exemplo, ele faz toda a diferença, né? O ritmo, quando você vai na leitura, faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu não leio pato, eu leio pato, né? Então, o que eu tenho de sílaba tônica depende do ritmo que eu dou, né? Então, essa noção de tempo também é estruturado no corpo, né? Depois a gente vai ver no freio inibitório, por exemplo, né? Na separação. Oi. E se a gente for pensar em conteúdo escolar também, né, Sil, essa questão do tempo, a gente vai observar muito quando a criança vai. A criança não, né? A criança do final do Fundamental 1, ela vai conjugar verbo, que vai fazer toda a diferença. E por isso que ela tem que estabelecer isso bem lá atrás. E às Sim. vezes
Assim, é por isso que eu bato muito na tecla que a psicomotricidade, principalmente quando eu falei para você, vamos falar da importância dela na educação infantil, né? Sim, Porque são as bases que a gente vem construindo para sim, tudo isso, né? perfeito, é isso mesmo. A Domi, né, professora da pós também, dá aula de metodologia. Muitas vezes, numa monografia, a gente tem presente, passado e futuro na mesma frase, assim, sabe? É incrível, né? E assim, as pessoas não têm noção mesmo de tempo, sabe? Sim, E mesmo de ritmo, sabe? Na divisão das palavras, a gente vê, né, no processo de alfabetização, o quanto é importante, quanto né? aglutina, né? O quanto não separa as palavras, né? E aí, assim, o quanto você anda, para, né? Ou mesmo a sílaba, né? Quando você começa a separar a sílaba. Então, quantas palmas tem cada palavra, né? Então, pato tem duas, né? Então, qual é o ritmo dessa palavra, né? Então, isso passa pela Exatamente. organização temporal, né? Aí a gente tem o esquema imagem corporal, que é a base da psicomotricidade, né? É o nosso aspecto de base, assim, tudo acontece a partir do corpo, né? É o que a gente conhece de maior propriedade, né? E a imagem corporal, ela é muito interessante porque, assim, a flexibilidade que a gente tem na construção da imagem corporal, ela vai depender das etapas de desenvolvimento. Então, a cada etapa de desenvolvimento, a gente vai ter uma série de experiências, né? E a nossa imagem vai modificando de acordo com essas experiências. E no processo de escolaridade, essa flexibilidade ela também precisa acontecer, né? Então, o que eu sei hoje vai ser base para o que eu vou saber amanhã, né? E eu vou precisar associar esses conhecimentos, assim como na construção da imagem corporal, né? Então, o Exato. tempo todo a gente tem essa flexibilidade de raciocínio e de associação mesmo, né? De informações. Então, a imagem corporal ela é bastante significativa assim, para o processo de aprendizagem. E também na mediação, porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, o que o adulto vai dando para a criança de informação, né? E vai dizendo para ele assim, toma cuidado, né? Não coloca a mão aí, ou coloca a mão aqui, presta atenção, olha, o carro está vindo, olha a velocidade do carro, né? A gente tem um tanto de rua para atravessar. Você acha que o carro vai chegar e dá tempo de atravessar ou não dá? Né? Então, essas associações que a gente vai fazendo com a criança vão virando repertório para ela, para a vida, né? E são as mesmas mediações ou parecidas que ela tem na escola, né? E que ela vai fazendo as associações. Então, nem tudo é só conteúdo, né? Tem as inferências que ela vai fazendo e essas associações que são tão importantes quanto, né, o conteúdo que está sendo trabalhado, porque são as transferências, né? Quando você faz as transferências, fica significativo, né? E aí você, de fato, aprende, né? Você não decorou, né, aquele conteúdo. Então, na organização de tempo e espaço, a gente vê muita importância, né, processo de aprendizagem. As praxias, que são, né, os dois últimos aspectos da psicomotricidade, a gente entende a praxia como o planejamento motor, né? Então, é diferente da coordenação, do treino, né? A coordenação está dentro da praxia, né? Então, a praxia tem um planejamento, tem a intenção de realizar o movimento. Então, o quanto eu planejo fazer aquele movimento, né? E no global, né, tem a velocidade, tem a impulsão, tem a força, né? Então, a motricidade mais ampla. Então, quando eu penso, por exemplo, na grafomotricidade, na escrita, né? A criança pequenininha, lá com 1 ano de vida, ela desenha com o corpo todo, né? Então, ela vai e volta, né? Vai o corpo inteiro junto com o lápis, né?
Aí, depois, com 18 meses, mais ou menos, ela começa a dissociar o braço. Então, o tronco fica e ela começa com os movimentos, né, rotacionais. Depois, com 2 anos, ela começa a dissociar o punho, né? Então, ela começa a estabilizar e ela começa as garatujas circulares. Então, tem uma organização corporal e tônica, né, que vai levando a um processo grafomotor. E aí, quando chega no processo de alfabetização, esse corpo ele está todo dissociado, ele está todo estruturado. Essa criança já tem uma memória, né, do desenho que passa para a escrita, né? Exatamente, então, ela tem um processo de maturação, né? Exato, né? Então, a apraxia global ela é base para essa motricidade que vai ser refinada, né? E a apraxia fina é a precisão do movimento, né? É a precisão, é a destreza, é o movimento econômico, né? Então, o corpo todo organizado e aquele movimento harmônico, econômico, né? Em que o corpo não faz tantos movimentos, não gasta tanta energia para realizar um movimento preciso, né? Que deveria ser a grafomotricidade, né? Que depois a gente vai ver nos transtornos o quanto de energia se gasta, por exemplo, numa disgrafia, né? Por falta dessa organização corporal, né? Então, quando a gente pensa em aprendizagem, a psicomotricidade está na base, né? E isso tudo vem lá na educação infantil, né? E deveria continuar no ensino fundamental, né? Quando a criança passa para o ensino fundamental, isso deveria continuar, né? Porque se a gente for pensar em desenvolvimento, lembrando, né, Piaget, que é um clássico, né? A gente vai passar pelo período sensório-motor. Sim. Né? Então, assim, e essa fase é a fase em que as crianças estão na educação infantil, estão na creche e na educação infantil. Então, a partir daí, a gente tem a base, né? A gente tem o alicerce para daí a gente edificar a casa, o prédio, seja lá. Sim, e que é o período de maior desenvolvimento psicomotor em relação a ritmo, né, Dani? Porque se a gente for pensar assim, em nenhum outro momento da vida a criança vai ter os marcos de desenvolvimento um ritmo de desenvolvimento tão rápido, né? Então, assim, ela nasce na horizontal e ao final de um ano ela está na vertical, né? Então, assim, ela passa, né? Ela nasce na horizontal ali, né? Com tônus baixinho, né? Sem muita organização, sem se reconhecer como ser humano. E, de repente, ela vai se organizando, né? Ela vai se reconhecendo como ser humano a partir do vínculo que ela constrói com a mãe, que a gente chama de diálogo tônico, na psicomotricidade, né? E aí ela vai sustentando cabeça, sustentando coluna, dissociando, né? Liberando o membro superior, e aí tateando até conseguir ficar em pé, e ao final de um ano e meio ela está andando, né? Então, no período sensório-motor, descrito por Piaget, é o período em ritmo, o maior período de desenvolvimento de marcos, né? Psicomotores, né? Então, assim, é a base mesmo, né? A gente diz, assim, tem alguns autores que dividem em primeira, segunda e terceira infância, né? Exatamente. É a base, né, para todo o desenvolvimento, porque a segunda infância é quando a criança começa o planejamento, né? Sim. Então, quando a intenção começa a fazer sentido para ela, né? Até lá aos 2, 3 anos, ela está experimentando, né? Então, é ação-resposta, né? Ela vai vendo como é que funciona, né? Depois ela começa a planejar, porque aí o cognitivo já é forte e ela já sabe qual é a intenção e o que aquela intenção associada ao movimento tem como função, né? Tem como resposta. E depois ela vai aprimorando, né? Aí vem junto com a mielinização, né? A mielinização vai fazendo com que esses movimentos fiquem mais precisos, mais rápidos, né? Então tem todo um processo evolutivo aí que vem junto.
E o adulto, se ele for mediando corretamente, né, se ele for dando para crianças oportunidades corretas para cada faixa etária, a gente vai proporcionando para a criança esse desenvolvimento no melhor do seu potencial, né? De fato. A gente tem que pensar no melhor do potencial daquela criança, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui que fizeram uma pergunta, né? Tá. O uso do celular sem a supervisão, né, de um adulto, né? O quanto isso pode impactar no desenvolvimento psicomotor e na alfabetização, né? Então, a gente sempre pensa assim, o celular, ele não pode ser considerado um equipamento em que há intenção, né, de uso para psicomotricidade, né, porque você tem um estímulo-resposta ali muito rápido e é empobrecido no sentido de persistência tônica, de equilíbrio, de organização espacial, né, nas habilidades psicomotoras, nos aspectos psicomotores. O que eu fico pensando, assim, o tempo que é gasto com esse celular, qual é o tempo, né? Assim, que o celular está presente, isso é fato, né? A gente não tem como negar isso, né? Isso está presente na vida das nossas crianças, né? Mas o tempo que a gente vai disponibilizar para as crianças que talvez faça a diferença, né? Então, assim, talvez utilizar por menor tempo, né? E favorecer atividades em que outras habilidades sejam proporcionadas, porque aí você consegue oportunizar que ela de fato vivencie as habilidades esperadas para a faixa etária dela, né? Porque o celular não atende às necessidades da faixa etária da criança, em todos os seus aspectos, né? Então, quando a gente olha uma criança brincando no celular, ela não está correndo, ela não está saltando, ela não está se desequilibrando e se reequilibrando, ela não está trabalhando com dominância lateral, ela não está trabalhando com os conceitos de lateralidade, ela não está planejando os movimentos corporais dela no espaço. Então, ela pode até trabalhando com algumas questões cognitivas, mas com as questões corporais que são esperadas para a faixa etária, ela não está, né? E aí, assim, talvez o tempo que ela esteja usando no celular, ela não esteja aproveitando para desenvolver as habilidades que ela deveria estar desenvolvendo naquela faixa etária, né? Então, acho que é muito de quanto tempo a gente vai disponibilizar esse celular para a criança, né? Do uso racional mesmo, né? Dani? Acho que eu perdi a Dani. Te perdi? Não. Acho que eu caí. Será que eu caí? Não, tô vendo a Dani. Você tá me ouvindo? Tem uma pergunta aqui, dominância lateral definida. Uma criança de 6 anos. Oi? Você tá me ouvindo? Uma criança, dominância lateral definida. Ainda assim, uma criança de 6 anos. Experimenta o uso das duas mãos. Então, a criança, ela até pode experimentar o uso das duas mãos quando pequena, né? Com 6 anos, ela já tem uma exigência escolar, né? Em relação à alfabetização. E aí já é esperado que ela tenha a dominância lateral definida em função dessa exigência, né? Porque ela já vai ter a exigência de ritmo, de uma quantidade. Porque eu não vejo ninguém. Tô te vendo. De conteúdo, né? Então, de fato, se a criança até os 6 anos ela ainda não definiu, completou 6 anos e não definiu a dominância lateral, o ideal é que a gente faça uma avaliação de dominância lateral, verifique qual é a maior facilidade dela, qual é o hemicorpo que para ela é mais fácil, né? Qual é a tendência de dominância lateral dela. Eu parei de ouvir a Sil.
e que aí a gente ajude na definição, mas de acordo com o que for mais fácil para essa criança. Porque a definição de dominância lateral, ela é uma definição neurológica. Então, a criança experimenta os dois lados do corpo, mas nesse momento da experimentação, ela está acionando os hemisférios cerebrais, né? Então, quando ela aciona o hemicorpo direito, ela está acionando o hemisfério cerebral esquerdo. Quando ela aciona o hemicorpo esquerdo, ela está acionando o hemisfério cerebral direito. Então, ela está experimentando com qual lado do corpo é mais fácil para ela. Então, com 6 anos, como ela tem a exigência da escrita, a gente auxilia ela nessa definição. Tecnicamente, a literatura diz que até os 7 anos a criança poderia definir a dominância lateral. Mas na escola, a gente sabe que as crianças iniciam a alfabetização aos 6 anos, né? Então, se ela já está sendo cobrada em relação à alfabetização, o ideal é que a gente auxilie na definição, né? As meninas estão me ouvindo, então vou continuar. Já definido em avaliação, mesmo assim utiliza as 2 mãos. Aí a solicitação é que ela utilize sempre a mão dominante, né? Que ela utilize a outra mão sempre como apoio. E aí que passa por um processo mesmo de conscientização, sabe? Assim, a hora que ela for utilizar a outra mão como dominante, a mão que seria como apoio, dizer para ela assim, a mão que você prefere é a outra, né? Então, que a gente de fato ajude na definição dessa dominância lateral, né? A ambidestria, apesar de parecer ser boa, na verdade ela não é, porque ela não leva a destreza, a precisão de movimento, né? Sempre que a gente utiliza as 2 mãos na infância, né, quando está nesse período de definição, a gente não tem a especialização, a precisão de movimento, né, a destreza. Então, de fato, a gente auxilia a criança na definição, né? Aí, o que a gente tem, né, na psicomotricidade em relação à aprendizagem? A psicomotricidade, ela tem 4 campos de atuação, né? A estimulação psicomotora, a educação psicomotora, a reeducação psicomotora e a reabilitação psicomotora, né? Em relação à aprendizagem, a estimulação psicomotora, ela pode acontecer em berçários, né? Então, na educação infantil, a gente orienta as professoras que trabalham, né, com os bebês a de fato, né, terem formação sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, conhecerem os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, saberem os sinais de alerta, né, para esses marcos, e saberem como estimular, né, o desenvolvimento neuropsicomotor. E a educação psicomotora, a partir dos 2 anos, vem de encontro ao planejamento das atividades que beneficiam as crianças em cada faixa etária. Então, assim, quais habilidades a criança tem que desenvolver em cada faixa etária e quais atividades levam ao desenvolvimento dessas habilidades, né? O psicomotricista que trabalha no ambiente escolar ou que dá assessoria para a escola, o ideal é que ele trabalhe em conjunto com os professores. Então, por exemplo, no trabalho de alfabetização, como a professora vai trabalhar com a alfabetização a partir da tonicidade, da equilibração, da organização espacial, temporal, né, das praxias. No ensino fundamental, então, vou trabalhar com redação, né? Quais são as demandas dessa turma? Persistência tônica, né? Para conseguir ficar por um período maior em sala de aula, persistência motora, né? Ritmo motor, ritmo de escrita, de aumentar o ritmo de escrita, quais atividades, né, essas crianças podem realizar para que essas habilidades sejam adquiridas. Então, o psicomotricista no ambiente escolar, ele precisa fazer um mapeamento, né, da faixa etária, das habilidades esperadas para a faixa etária, também dos pontos fortes
e dos pontos a serem trabalhados com cada turma e orientar os professores, né, dentro do planejamento de cada professor, como esse planejamento pode beneficiar os alunos em relação às habilidades psicomotoras, né. A Dani está falando que não me ouve. Vocês me ouvem? Se alguém puder dar um retorno, dizer se escuta. Não sei, você consegue ouvir aí, Ivan? Tá ouvindo, né? Então, ok. E em relação aos transtornos, né, que é o tema principal da live, né, o que a gente tem de transtorno, né? Obrigada, Maria Cristina, obrigada, Má, obrigada, Mari, obrigada, Sil, saudade de você também, Neis, Domi, obrigada, Tá. A disgrafia, a Vera, Simone. Ah, Simone, linda. Ai, Sil, não acredito. Ufa! Por algum motivo não estava dando certo com o Instituto, mas ok. Ai, sabe o que pode ser agora que me veio na cabeça? O quê? O seu Instagram, ele é bloqueado? Não sei, o que é bloqueado? Não tenho ideia. Então. Mas tá bom. O importante é que a gente tudo bem. E daí a gente se fala e depois eu mostro para você como é que a gente faz para compartilhar. Tá bom. Entre nós, né? Tá ótimo. Tá bom. Não é, Silvia, não é difícil, não. Né? Não, perfeito. Tá ótimo. Que bom. O importante é a gente bater esse papo gostoso com o pessoal. 3 horas verdade. da tarde, quase. Olá, gente, vocês gostam muito da gente. 20 minutos vocês esperando a gente. Obrigada pelo convite, viu, Dani? De nada, Muito obrigada. Querida. Gente, deixa eu apresentar. A câmera da Sil. Como que eu faço para destravar? Tá carregando, eu acho que. Tá carregando? No meu tá carregando, né? Tá. Mas você tá me ouvindo? Eu ouço. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês ouvem bem a gente? Só dá esse feedback para a gente conseguir continuar. Tem um X aqui, eu tenho medo de apertar o X. Tá. Mas tudo bem, se apertar e cair. Então, beleza. As meninas estão. A Dômia, a Camila, estão dizendo que estão ouvindo. Então, beleza. Tá tudo certo. Tá, mas a gente queria te ver também, né? Poxa vida, não. Mas eu não sei como faz aqui. Deixa eu ver. Tem dormindo, ouvindo bem. Eu não sei como faz pra. Não, cancelar não. Então deixa. Tá ótimo. Vamos lá. Já que aperta X? Aí, ó, sair, ó. Tá vendo? Não. Sair não. Já deu muito trabalho pra entrar, né, Dani? Já foi difícil estar aqui. Vambora. Você pode sair e voltar. Será? Vou tentar. Então tá bom, vamos lá. Vamos tentar. Olha lá, pronto. Calma lá, gente. Calma lá. Nada como a gente estar entre amigos, né? Entre amigas. E aí a gente tem que levar na esportiva, numa boa. Se a gente ficar estressado, não adianta nada, né? E agora? Ai, Sil, agora você nem apareceu, você está aparecendo. Meu Deus do céu. Né? Eu tô calma, eu tô tranquila. O que é? Agora apareceu. Agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Eba!
Deu tudo certo. Ainda bem. Domi, linda, eu quero te ver. Né? Lindona. É que a gente se ama tanto, né? Mas se vê tão pouco. A Camila também. Agora vai. Vai mesmo. Agora vai, gente. Obrigada. Obrigada pela paciência de vocês. Muito obrigada, né? Verdade. Assim, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada por vocês esperarem, né? Por conta desse problema técnico. Mas a gente, assim, tá muito feliz de vocês estarem aqui. E eu também tô muito feliz da Silvia ter aceito o convite, né? Imagina, eu que agradeço demais. Imagina, é uma forma da gente estar junto, né? Tanta Né? E gente sempre querida, né? assim. É, Então, verdade, verdade. e eu, como eu estava falando, essas coisas ainda bem que acontecem com as amigas, né? É Porque verdade. daí a gente fica um pouco mais tranquila. Mas, bom, deixa eu É, apresentar a minha convidada, a professora Silvia Baltieri. Ela é pedagoga, psicomotricista, coordenadora do curso de pós-graduação em psicomotricidade do Instituto Grupo Eficiente, em parceria com o Centro Universitário de Saúde do ABC, a Faculdade de Medicina do ABC, e diretora clínica do Instituto Grupo Eficiente. Sil, então assim, agora se você quiser falar um pouco, se apresentar, falar alguma coisa assim sobre o curso, sobre, né, a clínica, e daí a gente vai entrar aqui na, no nosso, na nossa na organização da gente. temática, né? Na verdade, assim, é muito bacana, né, falar sobre a psicomotricidade. A gente vem, né, conquistando aí alguns espaços, né? A Ainda profissão bem. de psicomotricista ela foi legalizada o ano passado, né? E isso foi um marco para a gente, enquanto profissional, né? Porque até então a gente era contratado pela graduação, e agora a contratação acontece como psicomotricista, né? Então isso foi um grande avanço na psicomotricidade. Psicomotricidade é uma ciência que estuda o corpo, né, em movimento, então o planejamento motor, a dosagem de força, o quanto, né, esse corpo se mobiliza para realizar cada atividade. E quando você convidou para falar sobre os transtornos de aprendizagem, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver, né, porque a aprendizagem ela acontece pelo corpo, né, todas as entradas para a aprendizagem acontecem pelo corpo, né? Então, quando a gente pensa nos aspectos psicomotores, né, que são 7, a gente vê todos, né, aspectos envolvidos, né, no processo de aprendizagem. E aí, acho que contando um pouquinho, né, sobre esse processo, acho que a gente vai falando mesmo, né, sobre os transtornos, sobre a psicomotricidade propriamente dita. Então, quando a gente pensa na aprendizagem, né, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre os transtornos, sobre como, né, isso impacta na vida das crianças que apresentam os transtornos, a gente começa falando na tonicidade, né, no quanto esse corpo precisa estar atento, né, precisa estar preparado para o processo de aprender, né, e sempre que a gente pensa em recepção, né, a gente pensa em visão, audição, propriocepção, tato, né? Quanto mais aspectos de recepção a gente aciona, melhor, né? Então, a gente utiliza muito na psicomotricidade os engramas, né, os glicês, as técnicas corporais, por exemplo, para escrita, né? Na psicomotricidade, quando a gente vai trabalhar com a escrita, por exemplo, a gente utiliza muito uma técnica chamada glicês, né, que são os glicês do Dr. Rúlia Guerra, que passa por algumas etapas. No solo, então é como se a gente desenhasse a letra no solo, a criança caminha sobre a letra, né, e aí tem a propriocepção, tem a visão, tem a organização tônica, né, a persistência tônica para esse movimento. Depois ela vai para a lousa com a esponja molhada,
e aí ela tem outro receptor, né, e também um outro plano de trabalho, a organização visomotora muda, né, então ela vai trabalhar diferente do que ela trabalha no papel, ela vai trabalhar nesse plano, e com um receptor que é a esponja molhada, que é um receptor diferenciado, né, depois ela vai para a areia, né, e ela vai trabalhar com outro estímulo sensorial, depois ela vai para o giz. Então a gente vai trabalhando com esse corpo para receber a informação da escrita, por exemplo, da letra, né? E a tonicidade, ela vem muito nesse processo de atenção, de persistência tônica, de organização, né, da atenção que o corpo tem que ter para realizar toda essa movimentação com planejamento, com organização. Nesse processo, a gente também tem a equilibração, né, que é o segundo aspecto psicomotor, e aí a equilibração ela é base para os aspectos que vêm, né, depois, porque ela precisa organizar esse corpo, diminuir a agitação psicomotora, né, então estabilizar esse corpo, para que o movimento seja organizado, né? Então, o controle cerebelar é importante para a organização do movimento. Depois a gente vem para a lateralização, né? Na psicomotricidade, a gente divide a lateralização em dominância lateral e lateralidade, né? Então, a dominância lateral, a gente a destreza, né? O quanto essa criança tem dominância do hemicorpo direito ou do hemicorpo esquerdo, tanto na questão motora quanto na questão sensorial, então se ela é destra ou canhota, e na lateralidade, né? O quanto ela conhece da direita e da esquerda, no próprio corpo, no outro, no espaço. Isso na aprendizagem, por exemplo, quais letras, né, se posicionam para a esquerda, quais letras se posicionam para a direita, né? E se a criança tem um bom domínio dessas referências no próprio corpo, né, ela transfere isso para o papel, né, ela consegue fazer uma boa transferência disso para a escrita. Aí a gente vem para a estruturação de tempo e espaço, né, então, por exemplo, na língua portuguesa, a gente escreve, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né, e essa referência muda no nosso corpo, então, o que está na minha referência para frente, para trás, é diferente do que está para você, o que está para cima e para baixo, para mim, é diferente do que está para você, né? Então, isso tem que estar muito claro no corpo da criança, para ela conseguir transferir isso para o papel, né? Essa referência tem que estar muito clara, primeiramente no corpo da criança, para depois ela ir para o processo de alfabetização, né? Para essa organização gráfica. E na organização do traçado das letras também, né? Cada letra começa num ponto. Então, eu posso ter um R que começa lá em cima, né? Que desce, que tem uma organização. Posso ter um A que começa no outro canto, que tem um outro traçado, tem uma outra organização, né? Posso ter um B que começa num outro ponto e que tem um outro traçado. Então, essa organização espacial do engrama das letras, né? Do traçado das letras, ele é favorecido quando a criança tem uma boa organização espacial, tendo o corpo como referência, né? Então, a gente vê a estruturação de tempo e espaço como importante para o processo de aprendizagem também. E de tempo, é interessante que, assim, a gente vê o tempo muito como a folhinha, né? O calendário, assim. Que dia é hoje, né? Dia 18 de setembro. Mas não é só isso, né? Assim, quanto tempo, né, tem o dia? Quanto tempo tem um minuto, né? E isso é muito relativo, né? Depende do que você está fazendo, né? Se você estiver dormindo, um minuto passa rápido, mas se você estiver pulando, um minuto demora, né? E o ritmo, na escrita, por exemplo, ele faz toda a diferença, né? O ritmo, quando você vai na leitura, faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu não leio pato, eu leio pato, né? Então, o que eu tenho de sílaba tônica depende do ritmo que eu dou, né?
Então, essa noção de tempo também é estruturado no corpo, né? Depois a gente vai ver no freio inibitório, por exemplo, né? Na separação. Oi, e se a gente for pensar em conteúdo escolar também, né, Sil, essa questão do tempo, a gente vai observar muito quando a criança vai, a criança não, né, a criança do final do Fundamental 1, ela vai conjugar verbo, que vai fazer toda a diferença. E por isso que ela tem que estabelecer isso bem lá atrás. E às sim, vezes, assim, é por isso que eu bato muito na tecla que a psicomotricidade, principalmente quando eu falei para você, vamos falar da importância dela na educação infantil, né? sim, Porque são as bases que a gente vem construindo para sim. tudo isso, né? Perfeito, é isso mesmo. A Domi, né, professora da pós também, dá aula de metodologia. Muitas vezes, em uma monografia, a gente tem presente, passado e futuro na mesma frase, assim, sabe? É incrível, né? E assim, as pessoas não têm noção mesmo de tempo, sabe? Sim, E mesmo de ritmo, sabe? Na divisão das palavras, a gente vê, né, no processo de alfabetização, o quanto é importante, quanto né? aglutina, né? O quanto não separa as palavras, né? E aí, assim, o quanto você anda, para, né? Ou mesmo a sílaba, né? Quando você começa a separar a sílaba. Então, quantas palmas tem cada palavra, né? Então, papo tem duas, né? Então, qual é o ritmo dessa palavra, né? Então, isso passa pela Exatamente. organização temporal, né? Aí a gente tem o esquema imagem corporal, que é a base da psicomotricidade, né? É o nosso aspecto de base, assim, tudo acontece a partir do corpo, né? É o que a gente conhece de de maior propriedade, né? E a imagem corporal, ela é muito interessante porque, assim, a flexibilidade que a gente tem na construção da imagem corporal, ela vai depender das etapas de desenvolvimento. Então, a cada etapa de desenvolvimento, a gente vai ter uma série de experiências, né? E a nossa imagem vai modificando de acordo com essas experiências. E no processo de escolaridade, essa flexibilidade ela também precisa acontecer, né? Então, o que eu sei hoje vai ser base para o que eu vou saber amanhã, né? E eu vou precisar associar esses conhecimentos, assim como na construção da imagem corporal, né? Então, o tempo todo a gente tem essa flexibilidade de raciocínio e de associação mesmo, né? De informações. Então, a imagem corporal ela é bastante significativa assim, para o processo de aprendizagem. E também na mediação, porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, o que o adulto vai dando para a criança de informação, né? E vai dizendo para ele assim, toma cuidado, né? Não coloca a mão aí, ou coloca a mão aqui, presta atenção, olha, o carro está vindo, olha a velocidade do carro, né? A gente tem um tanto de rua para atravessar. Você acha que o carro vai chegar e dá tempo de atravessar ou não dá? Né? Então, essas associações que a gente vai fazendo com a criança vão virando repertório para ela, para a vida, né? E são as mesmas mediações ou parecidas que ela tem na escola, né? E que ela vai fazendo as associações. Então, nem tudo é só conteúdo, né? Tem as inferências que ela vai fazendo e essas associações que são tão importantes quanto, né, o conteúdo que está sendo trabalhado, porque são as transferências, né? Quando você faz as transferências, fica significativo, né? E aí você, de fato, aprende, né? Você não decorou, né, aquele conteúdo. Então, na organização de tempo e espaço, a gente vê muita importância, né, processo de aprendizagem. As praxias, que são, né, os dois últimos aspectos da psicomotricidade, a gente entende a praxia como o planejamento motor, né? Então, é diferente da coordenação, do treino, né? A coordenação está dentro da praxia, né? Então,
a apraxia tem um planejamento, tem a intenção de realizar o movimento. Então, o quanto eu planejo fazer aquele movimento, né? E no global, né, tem a velocidade, tem a impulsão, tem a força, né? Então, a motricidade mais ampla. Então, quando eu penso, por exemplo, na grafomotricidade, na escrita, né? A criança pequenininha, lá com 1 ano de vida, ela desenha com o corpo todo, né? Então, ela vai e volta, né? Vai o corpo inteiro junto com o lápis, né? Aí, depois, com 18 meses, mais ou menos, ela começa a dissociar o braço. Então, o tronco fica e ela começa com os movimentos, né, rotacionais. Depois, com 2 anos, ela começa a dissociar o punho, né? Então, ela começa a estabilizar e ela começa as garatujas circulares. Então, tem uma organização corporal e tônica, né, que vai levando a um processo grafomotor. E aí, quando chega no processo de alfabetização, esse corpo ele está todo dissociado, ele está todo estruturado. Essa criança já tem uma memória, né, do desenho que passa para a escrita, né? Exatamente, então, ela tem um processo de maturação, né? Exato, né? Então a apraxia global ela é base para essa motricidade que vai ser refinada, né? E a apraxia fina é a precisão do movimento, né? É a precisão, é a destreza, é o movimento econômico, né? Então, o corpo todo organizado e aquele movimento harmônico, econômico, né? Em que o corpo não faz tantos movimentos, não gasta tanta energia para realizar um movimento preciso, né? Que deveria ser a grafomotricidade, né? Que depois a gente vai ver nos transtornos o quanto de energia se gasta, por exemplo, numa disgrafia, né? Por falta dessa organização corporal, né? Então, quando a gente pensa em aprendizagem, a psicomotricidade está na base, né? E isso tudo vem lá na educação infantil, né? E deveria continuar no ensino fundamental, né? Quando a criança passa para o ensino fundamental, isso deveria continuar, né? É porque se a gente for pensar em desenvolvimento, lembrando, né, Piaget, que é um clássico, né? A gente vai passar pelo período sensório-motor. Sim. Né? Então, assim, e essa fase é a fase em que as crianças estão na educação infantil, estão na creche e na educação infantil. Então, a partir daí, a gente tem a base, né? A gente tem o alicerce para daí a gente edificar a casa, o prédio, seja lá. Sim, e que é o período de maior desenvolvimento psicomotor em relação a ritmo, né, Dani? Porque se a gente for pensar assim, em nenhum outro momento da vida a criança vai ter os marcos de desenvolvimento um ritmo de desenvolvimento tão rápido, né? Então, assim, ela nasce na horizontal e ao final de um ano ela está na vertical, né? Então, assim, ela passa, né? Ela nasce na horizontal ali, né? Com tônus baixinho, né? Sem muita organização, sem se reconhecer como ser humano. E, de repente, ela vai se organizando, né? Ela vai se reconhecendo como ser humano a partir do vínculo que ela constrói com a mãe, que a gente chama de diálogo tônico, na psicomotricidade, né? E aí ela vai sustentando cabeça, sustentando coluna, dissociando, né? Liberando o membro superior, e aí tateando até conseguir ficar em pé, e ao final de um ano e meio, ela está andando, né? Então, no período sensório-motor, descrito por Piaget, é o período em ritmo, o maior período de desenvolvimento de marcos, né? Psicomotores, né? Então, assim, é a base mesmo, né? A gente diz, assim, tem alguns autores que dividem em primeira, segunda e terceira infância, né? Exatamente. É a base, né, para todo o desenvolvimento, porque a segunda infância é quando a criança começa o planejamento, né? Sim. Então, quando a intenção começa a fazer sentido para ela, né? Até
lá aos 2, 3 anos, ela está experimentando, né? Então, é ação-resposta, né? Ela vai vendo como é que funciona, né? Depois ela começa a planejar, porque aí o cognitivo já é forte e ela já sabe qual é a intenção e o que aquela intenção associada ao movimento tem como função, né? Tem como resposta. E depois ela vai aprimorando, né? Aí vem junto com a mielinização, né? A mielinização vai fazendo com que esses movimentos fiquem mais precisos, mais rápidos, né? Então tem todo um processo evolutivo aí que vem junto. E o adulto, se ele for mediando corretamente, né? Se ele for dando para crianças oportunidades corretas para cada faixa etária, a gente vai proporcionando para a criança esse desenvolvimento no melhor do seu potencial, né? De fato. A gente tem que pensar no melhor do potencial daquela criança, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui que fizeram uma pergunta, né? Tá. O uso do celular sem a supervisão, né, de um adulto, né? O quanto isso pode impactar no desenvolvimento psicomotor e na alfabetização, né? Então, a gente sempre pensa assim, o celular, ele não pode ser considerado um equipamento em que há intenção, né, de uso para psicomotricidade, né, porque você tem um estímulo-resposta ali muito rápido e é empobrecido no sentido de persistência tônica, de equilíbrio, de organização espacial, né, nas habilidades psicomotoras, nos aspectos psicomotores. O que eu fico pensando, assim, o tempo que é gasto com esse celular, qual é o tempo, né? Assim, que o celular está presente, isso é fato, né? A gente não tem como negar isso, né? Isso está presente na vida das nossas crianças, né? Mas o tempo que a gente vai disponibilizar para as crianças que talvez faça a diferença, né? Então, assim, talvez utilizar por menor tempo, né? E favorecer atividades em que outras habilidades sejam proporcionadas, porque aí você consegue oportunizar que ela de fato vivencie as habilidades esperadas para a faixa etária dela, né? Porque o celular não atende às necessidades da faixa etária da criança, em todos os seus aspectos, né? Então, quando a gente olha uma criança brincando no celular, ela não está correndo, ela não está saltando, ela não está se desequilibrando e se reequilibrando, ela não está trabalhando com dominância lateral, ela não está trabalhando com os conceitos de lateralidade, ela não está planejando os movimentos corporais dela no espaço. Então, ela pode até trabalhando com algumas questões cognitivas, mas com as questões corporais que são esperadas para a faixa etária, ela não está, né? E aí, assim, talvez o tempo que ela esteja usando no celular, ela não esteja aproveitando para desenvolver as habilidades que ela deveria estar desenvolvendo naquela faixa etária, né? Então, acho que é muito de quanto tempo a gente vai disponibilizar esse celular para a criança, né? Do uso racional mesmo, né? Dani? Acho que eu perdi a Dani. Te perdi? Não. Acho que eu caí. Será que eu caí? Não, tô vendo a Dani. Você tá me ouvindo? Tem uma pergunta aqui, dominância lateral definida. Uma criança de 6 anos. Oi? Você tá me ouvindo? Uma criança de dominância lateral definida. Ainda assim, uma criança de 6 anos. Experimenta o uso das duas mãos. Então, a criança, ela até pode experimentar o uso das duas mãos quando pequena, né? Com 6 anos, ela já tem uma exigência escolar, né? Em relação à alfabetização. E aí já é esperado que ela tenha a dominância lateral definida em função dessa exigência, né?
porque ela já vai ter a exigência de ritmo, Ai, que de bom uma que vocês estão me vendo, quantidade. porque eu não vejo ninguém. Eu tô te vendo. De conteúdo, né? Então, de fato, se a criança até os 6 anos ela ainda não definiu, completou 6 anos e não definiu a dominância lateral, o ideal é que a gente faça uma avaliação de dominância lateral, verifique qual é a maior facilidade dela, qual é o hemicorpo que para ela é mais fácil, né? Qual é a tendência de dominância lateral dela. Eu de ouvir a Sil. E que aí a gente ajude na definição, mas de acordo com o que for mais fácil para essa criança. Porque a definição de dominância lateral, ela é uma definição neurológica. Então, a criança experimenta os dois lados do corpo, mas nesse momento da experimentação, ela está acionando os hemisférios cerebrais, né? Então, quando ela aciona o hemicorpo direito, ela está acionando o hemisfério cerebral esquerdo. Quando ela aciona o hemicorpo esquerdo, ela está acionando o hemisfério cerebral direito. Então, ela está experimentando com qual lado do corpo é mais fácil para ela. Então, com 6 anos, como ela tem a exigência da escrita, a gente auxilia ela nessa definição. Tecnicamente, a literatura diz que até os 7 anos a criança poderia definir a dominância lateral. Mas na escola, a gente sabe que as crianças iniciam a alfabetização aos 6 anos, né? Então, se ela já está sendo cobrada em relação à alfabetização, o ideal é que a gente auxilie na definição, né? As meninas estão me ouvindo, então vou continuar. Já defini a avaliação, mesmo assim utiliza as 2 mãos. Aí a solicitação é que ela utilize sempre a mão dominante, né? Que ela utilize a outra mão sempre como apoio. E aí que passe por um processo mesmo de conscientização, sabe? Assim, a hora que ela for utilizar a outra mão como dominante, a mão que seria como apoio, dizer para ela assim, a mão que você prefere é a outra, né? Então, que a gente, de fato, ajude na definição dessa dominância lateral, né? A ambidestria, apesar de parecer ser boa, na verdade, ela não é, porque ela não leva a destreza, a precisão de movimento, né? Sempre que a gente utiliza as 2 mãos, na infância, né, quando está nesse período de definição, a gente não tem a especialização, a precisão de movimento, né, a destreza. Então, de fato, a gente auxilia a criança na definição, né. Aí, o que a gente tem, né, na psicomotricidade em relação à aprendizagem? A psicomotricidade, ela tem 4 campos de atuação, né. A estimulação psicomotora, a educação psicomotora, a reeducação psicomotora e a reabilitação psicomotora, né? Em relação à aprendizagem, a estimulação psicomotora, ela pode acontecer em berçários, né? Então, na educação infantil, a gente orienta as professoras que trabalham, né, com os bebês de fato, né, terem formação sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, conhecerem os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, saberem os sinais de alerta, né, para esses marcos, e saberem como estimular, né, o desenvolvimento neuropsicomotor. E a educação psicomotora, a partir dos 2 anos, vem de encontro ao planejamento das atividades que beneficiam as crianças em cada faixa etária. Então, assim, quais habilidades a criança tem que desenvolver em cada faixa etária e quais atividades levam ao desenvolvimento dessas habilidades, né? O psicomotricista que trabalha no ambiente escolar ou que dá assessoria para a escola, o ideal é que ele trabalhe em conjunto com os professores. Então, por exemplo, no trabalho de alfabetização, como a professora vai trabalhar com a alfabetização a partir da tonicidade, da equilibração, da organização espacial, temporal, né, das praxias. No ensino fundamental, então, vou trabalhar com redação, né,
quais são as demandas dessa turma? Persistência tônica, né, para conseguir ficar por um período maior em sala de aula, persistência motora, né, ritmo motor, ritmo de escrita, de aumentar o ritmo de escrita, quais atividades, né, essas crianças podem realizar para que essas habilidades sejam adquiridas. Então, o psicomotricista no ambiente escolar, ele precisa fazer um mapeamento, né, da faixa etária, das habilidades esperadas para a faixa etária, também dos pontos fortes e dos pontos a serem trabalhados com cada turma e orientar os professores, né, dentro do planejamento de cada professor, como esse planejamento pode beneficiar os alunos em relação às habilidades psicomotoras, né. A Dani está falando que não me ouve. Vocês me ouvem? Se alguém puder dar um retorno, dizer se escuta. Não sei, você consegue ouvir aí, Ivan? Tá ouvindo, né? Então, ok. Em relação aos transtornos, né, que é o tema principal da live, né, o que a gente tem de transtorno, né? Obrigada, Maria Cristina, obrigada, Má, obrigada, Mari, obrigada, Sil, saudade de você também, Neis, Domi, obrigada, Tá. A disgrafia, a Vera, a Simone, Simone, linda, só a Dani não escuta, a Márcia, legal, beleza, obrigada, gente. A gente tem a disgrafia é o que a gente mais tem como contribuição da psicomotricidade nos transtornos de aprendizagem. Vânia, Ludinha, por quê? Porque ela depende da organização corporal para gerar o produto da escrita, né? Então, quando a gente tem a questão da disgrafia, o que a gente tem? A gente tem um corpo rígido, um corpo desorganizado, né? Normalmente a gente tem uma apreensão inadequada, um excesso de força, um punho rígido, uma compensação de braço, um ombro rígido, uma cinesia, né? E a letra é só o fruto dessa desorganização corporal, né? Dessa falta de harmonia corporal, né? Então, a fadiga, o cansaço, as crianças vêm com a queixa, assim, de cansaço mesmo, né? Durante o processo de escrita. E também de pouco aproveitamento no processo de escrita. Então, tem um potencial muito maior do que apresenta durante uma prova, por exemplo. Então, quando a gente faz a mesma pergunta oralmente, a criança tem um repertório imenso. Quando ela precisa escrever, ela fica extremamente econômica, né? Ela acaba reduzindo super a resposta dela, né? A gente, todas as pessoas têm, né, uma velocidade de pensamento muito mais rápida do que uma velocidade motora, né? Então, a gente pensa muito mais rápido do que escreve. Mas tem aí uma organização que faz com que a gente consiga pensar, organizar o pensamento e escrever num ritmo adequado para esse pensamento conseguir ser colocado no papel. As crianças com disgrafia, elas acabam tendo um ritmo tão lento de escrita que o pensamento se desorganiza. Então, além de ser desgastante, né, para a escrita, além de ser extremamente fadigante, o pensamento ainda se perde. Então, elas optam por não escrever, ou escrever o mínimo possível. Então, o desempenho escrito acaba sendo comprometido por conta de uma desorganização corporal, né? A gente tem também a dislexia, né? Aqui, quando eu era criança, o professor batia nele porque era canhoto, não fazia as atividades como um direito em sala de aula. A gente tem, né, a questão da dominância lateral como um fator importante na nossa sociedade ainda, né? A sociedade é organizada para o destro, né? E por que ela é organizada dessa forma? O destro, enquanto escreve, ele lê,
o que está escrevendo. Então, na medida em que o destro vai escrevendo, a escrita vai aparecendo para ele. O canhoto, na medida em que ele escreve, ele vai passando a mão por cima, né, do que escreve. Eu sou canhota, né? Então eu passo a mão por cima do que eu escrevo. O canhoto, ele tende a virar o papel, né? Então ele tende a uma desorganização corporal, né? A gente tem na psicomotricidade um parâmetro de 30%, 30 graus, né, de rotação do papel na mesa. A gente aceita 30 graus de rotação. Então, se a pessoa é canhota, a gente pode rotar o papel 30 graus, né, para o lado esquerdo, e se a pessoa é destra, até 30 graus para o lado direito, né. Mas o canhoto, muitas vezes, ele precisa ainda mais dessa rotação e tem uma desorganização ainda maior. Então, até em relação a esse sofrimento, né, as famílias acabam tentando proteger mesmo, né, os filhos, assim, a tesoura é pro destro, a caneta é pro destro, o lápis é pro destro, a carteira universitária, que é horrorosa, é pro destro, né, a maçaneta é pro destro, a torneira é pro destro, poucas coisas são pro canhoto, né, assim, tudo que tem uma tendência à lateralidade é feita pro destro. Né? Então, o mundo ele é feito para as pessoas de dominância lateral direita, né? A gente tem equipamentos para o canhoto, né? Então, por exemplo, eu tenho caneta para canhoto, eu tenho lápis para canhoto, tem um site chamado No Destro, né? Que vende caneta, a Amazon também vende, né? Caneta para destro, mas é extremamente difícil de achar, né? Quando a gente acha, custa assim, muito mais caro do que uma caneta normal, né? Uma caneta que sirva para todo mundo, sabe? Então, de fato, é difícil, né? Ser canhoto. Eu sei porque eu sou, né? Então, as famílias acabam tendenciando. Mas hoje a gente sabe que tem um prejuízo muito maior nessa dominância contrariada, como a gente chama, né? Do que deixar que a criança siga a tendência dela, né? A dominância contrariada, ela é diferente da dominância cruzada, né? Então, eu posso ser destra de olho, canhota de mão e destra de pé, por exemplo. Não tem problema nenhum, né? São áreas cerebrais diferentes, são habilidades diferentes e não tem problema, né? O que interfere é quando eu tenho uma ambidestria no mesmo membro, né? Então, eu não especializo no membro. E a gente tem na vida adulta, por exemplo, quando a gente vê assim, as pessoas falando, quando eu quero estimular o outro lado do cérebro, eu faço atividades com a mão que não é dominante, né? Então, por exemplo, se eu sempre seguro a xícara com a mão direita, no dia X eu vou segurar com a mão esquerda, para estimular o outro lado do cérebro, por exemplo, né? Isso funciona com o adulto, né? Com o adulto isso funciona bem para a estimulação, como um exercício para o cérebro, né? Mas com a criança não. Com a criança isso confunde, né? Então, com a criança, a gente de fato deixa com que a criança escolha, né? E à medida em que ela escolhe, a gente respeita a escolha dela, né? O que chama a nossa atenção na infância é a criança não experimentar. Então, por exemplo, uma criança pequena, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que não experimenta as duas mãos, isso chama atenção, né? Por quê? Será que ela não tem força na outra mão, que ela não está utilizando, né? Será que ela não tem a movimentação, né? Então, a gente, de fato, precisa prestar atenção. Se ela está experimentando as duas mãos, porque essa experiência vai trazer repertório para a decisão dela mais para frente, né? Então, essa experimentação é importante. Feliciano, não sei se a gente respondeu as suas perguntas. Eu não estava acompanhando o chat, a Dani que estava acompanhando. Se faltou alguma pergunta, manda para mim, por favor, de novo. Ana, obrigada, meu amor. Obrigada pela parceria de sempre.
Em relação à dislexia, né, o que a gente tem, muitas vezes, a questão do freio inibitório, né, então, as crianças que vêm com queixa de dislexia, muitas vezes, por uma questão de falta de freio inibitório, aglutinam, omitem letras, né, não se organizam na escrita, e em relação à coordenação visomotora, né, então, tem um gasto energético muito grande de olhar muitas vezes para o que vai copiar, por exemplo, por uma questão de insegurança, né? Ou por uma falta de dissociação. Então, mesmo para a coordenação visomotora, a gente tem etapas de dissociação. A criança pequena, quando ela tem a coordenação visomotora, por exemplo, ela vira o corpo todo para olhar o que a mão vai fazer. Né? Então, a criança pequena vai mexer em alguma coisa, o corpo inteiro vira. Depois, por volta de 2, 3 anos, ela vira só a cabeça para olhar o que a mão vai fazer. Né? Por volta de 4 anos, é esperado que ela vire a cabeça ou só os olhos, né? Para ver o que a mão vai fazer. Né? A criança com dislexia, muitas vezes, por não confiar ou por conta dos erros frequentes, ela não confia nessa coordenação visomotora. Então, ela tira muitas vezes, né, o olho do papel e passa para a lousa. E aí ela acaba cometendo erros em função dessa coordenação visomotora. Então, é importante que a gente dê o sentimento de competência para a criança e que a gente trabalhe também, lógico, a coordenação visomotora da criança com dislexia. Luciano, acho que vai ficar gravado no Instagram do IP. Depois a gente vai ver com a Dani se a gente consegue colocar no Instagram do Instituto também, mas eu sei que vai ficar gravado no Instagram do IP, tá bom? Em relação à descalculia, o que a gente tem de maior contribuição na psicomotricidade é em relação à organização espacial, né? A gente tem muitas crianças que se desorganizam na montagem da conta, por exemplo, e aí tem o resultado errado, ou se desorganizam na organização do problema, na interpretação do problema, não sabe exatamente onde colocam aqueles dados todos, né? Então, na organização de tempo, de espaço, das informações, e na lateralidade, né? Então, o 53 vira 35, né? Que invertem os números, as posições numéricas. E isso impacta no resultado. Aí a psicomotricidade também consegue trabalhar com essa questão da organização espacial e da lateralidade. E na disortografia, que é mais relacionada, né, a escrita vai muito também em relação à dislexia, né, na questão da organização espacial e no ritmo, na coordenação visomotora, no traçado dessa letra, né? Então, como esse traçado foi construído, o quanto essa criança tem repertório, o quanto ela se apropriou, né, dessa escrita. Então, de fato, a psicomotricidade, ela trabalha com a base para prevenção, né, das dificuldades de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, eles sempre estiveram lá, né? Então, quando a gente lê sobre os transtornos, eles são descritos como características que sempre estiveram lá, né? O que a psicomotricidade faz é trabalhar na prevenção do quanto essas características vão impactar nesse desenvolvimento, né? Então, quando a gente começa com a verificação dos sinais de alerta já na educação infantil, a gente começa a trabalhar com a prevenção, né, dessas dificuldades, e aí, quando chega no ensino fundamental, e de fato tem, né, o fechamento do diagnóstico para um transtorno de aprendizagem, as defasagens estão muito menos severas, né? Por quê? Porque a criança foi trabalhada no sentido de prevenir defasagens, né? Então, a detecção, conseguir observar os sinais de alerta faz toda a diferença
para trabalhar com a prevenção, né? A gente não espera chegar no diagnóstico para falar, realmente era um transtorno de aprendizagem e agora a gente vai correr atrás do prejuízo, né? Então, a psicomotricidade, de fato, trabalha com a base, né, para a construção de habilidades. A inversão dos números é o mesmo que espelhamento das letras? Não. Não. A inversão dos números é em relação à ordem dos números, né? A organização numérica. O espelhamento da letra é em relação à lateralidade. Então, quando a gente tem espelhamento, a gente pensa em direita e esquerda. Quando a gente pensa em 53 e 35, a gente pensa em organização numérica. Como quando a gente pensa na dislexia, por exemplo, quando a criança vai escrever blusa e escreve blusa, né? Ao invés do L vir antes do U, vem depois, né? Então, na organização do pensamento para a leitura, ou na disortografia, na organização do pensamento para a escrita. Na descalculia, a mesma coisa, né? Na organização do pensamento para a escrita numérica, né? Agora, o espelhamento, ele está relacionado à lateralidade, né? Ao conhecimento de direita e esquerda no corpo, no outro, no espaço, e aí transferido para as letras mesmo, né? Não sei se alguém mais tem perguntas. Ok, Feliciano? Assim, eu posso contar um pouco mais, né, sobre a psicomotricidade, acho que como ela pode contribuir, como são alguns trabalhos. A gente tem, na clínica psicomotora, né, quem vem com a procura da psicomotricidade em relação aos transtornos de aprendizagem, normalmente vem na passagem, né, do segundo para o terceiro ano, né, quando a alfabetização já deveria estar automatizada, mas não foi automatizada, né, então a criança já deveria escrever num ritmo adequado, já deveria ter automatizado o traçado da letra, né, já deveria ter a letra cursiva automatizada, né, mas não conseguiu. A letra cursiva, tecnicamente, ela é mais fácil de escrever, né? Quando a gente estuda o desenvolvimento grafomotor, né, e verifica que com 2 anos a criança já tem dissociação de punho, né, e já começa os movimentos circulares, né, já começa a ter freio inibitório para fazer lá as garatujas pequenininhas. Se ela continuasse nesse processo e de forma intencional, se ela fosse estimulada nesse processo, ela conseguiria, né, a escrita da letra cursiva de uma forma muito espontânea, né? O que acontece é que a gente faz uma ruptura, né? No Brasil a gente vai para a letra bastão, que é extremamente fracionada, né? Que é individualizada, que tem um planejamento individualizado e que não proporciona o planejamento da palavra como um todo, né? Cada letra é planejada individualmente. E depois a gente vai para a letra cursiva, né? Então, de fato, a letra cursiva, ela acaba ficando como difícil porque a gente não dá continuidade ao processo que já estava indo muito bem lá aos 2 anos de idade, né? Mas que a gente faz uma ruptura. A letra cursiva, ela tem um engrama mental que é diferenciado, né? Ele tem uma construção lógica em que uma letra termina já dando início para outra letra, né? Então, quando eu termino o A e vou começar o D, eu já tenho o início da letra D ali embaixo, diferente da letra bastão, mas a gente faz isso de uma forma diferente, né? O que a gente vê na letra cursiva é a dificuldade no engrama mental. Então, a gente vê cada criança construindo a letra cursiva de uma forma. E aí tem um traçado correto, que é o traçado que dá a emenda para a próxima letra, né? A letra cursiva, ela é feita para ser emendada. Ela é feita para ter uma escrita contínua. Ela é feita para ter um pensamento organizado, planejado, contínuo, né?
Então, por isso que ela é mais veloz, né? Ela tem um ritmo mais rápido. Então, por isso que o engrama mental ele é tão visto na letra cursiva. Na psicomotricidade, a gente segue o engrama mental da escola. A gente não tem um engrama mental correto. A gente segue o que a escola trabalha. Então, por exemplo, quando chega uma criança para a clínica, a gente entra em contato com a escola e pergunta: como vocês trabalham a letra na escola? Né? Qual é o traçado que é ensinado na escola de vocês? Né? Porque a gente dá a mesma ordem, a mesma condução que a escola. A gente não tem um traçado na psicomotricidade que é o correto para a escrita cursiva. A gente não dá dupla informação, né, para a criança. O que a gente tem na psicomotricidade é uma técnica chamada Glicês do Dr. Rúria Guerra, que prepara para a escrita cursiva. E aí, assim, a gente tem movimentos de soltura, então soltura de ombro, soltura de braço, soltura de punho. Então, o glissé, né, em francês, significa movimento, deslizar, né, na verdade, significa deslizar. Então, a técnica vem no sentido de preparar para a escrita cursiva. Mas, e a técnica tem um movimento específico, né? Então, a doutora Rúria Guerra disse: esse movimento precisa começar desse ponto, terminar nesse ponto e tem essa trajetória. Mas a técnica, que não tem relação com letras, né? O que a gente faz em relação à escrita cursiva é se reportar à escola da criança e verificar como essa escola trabalha com a escrita. Feliciano, eu acompanhei um aluno do primeiro ano, ensino médio, dificuldade de tudo, leitura, da disciplina, escreveu lá, e ele falou outra coisa. A questão da escrita é bastante séria em relação até ao sentimento de competência, né? Assim, quando a gente trabalha com leitura e escrita, a gente precisa dar o sentimento de competência para a criança, né? De que ela está conseguindo, né? E de que o erro, na verdade, né? Quando a gente diz para a criança apaga e faz novamente, na verdade não deveria ser um erro, né? Deveria ser uma nova oportunidade de acerto, né? Deveria ser uma oportunidade de fazer diferente, de acertar, né? Então, de fato, o processo de escrita é bastante importante e na psicomotricidade a gente leva com muita seriedade. A grafomotricidade é o refinamento do processo psicomotor, é o que a gente tem de maior precisão de movimento, assim, de maior planejamento psicomotor, né? Ali Bombom, não conheço. O livro de caligrafia, na verdade, assim, a gente não utiliza livros de caligrafia, né? Porque a gente acredita na escrita como um processo que vem de dentro para fora, que precisa ser vivenciado com o corpo para que seja transferido para todos os ambientes que a criança vive. Então, ela precisa entender o traçado da letra para conseguir fazer em qualquer lugar aquela letra. E não depender dos parâmetros do caderno de escrita, sabe? Então, o livro de caligrafia para a gente, tanto que no trabalho de grafomotricidade, a última coisa que a criança vai pegar é o lápis e o papel. Ela começa escrevendo na espuma de barbear, na areia, na esponja molhada, em outras texturas. O uso da tesoura, com certeza, né? Com certeza a tesoura, porque tem o input, né? Que é a intenção de realizar o recorte, o output, que é a tesoura realizando o recorte. A Dani está falando que falta 1 minuto. Gente, muito obrigada, né, por estarem aqui, por ficarem até esse momento com a gente. Vai ficar gravada a live, qualquer coisa também estou à disposição. Tem meu contato aí no Instagram, no Instituto. A Dani também tem meu contato. Ela está falando que se cair a gente volta para encerrar, mas fico super à disposição, tá bom? Tudo bem. Deixa eu pôr aqui para ela. Tudo bem. Tudo bem. As meninas perguntaram em relação à tesoura. O que a gente vê na tesoura, muitas vezes, né, com a criança pequena,
em relação mesmo à automatização do movimento, né? O quanto esse movimento é planejado, o quanto esse movimento precisa estar organizado, né? Com a praxia global, com a praxia fina, em relação à automatização mão-boca, né? Então, entra muito, né, para esse refinamento do movimento de praxia global e praxia fina. A Dani vai encerrar para salvar. Ok, Dani. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada.